Então levanta as tuas mãos em direção ao pastor Jackson. Diga: pastor Jackson, deixa Deus te usar e falar para as nossas vidas. Que nesta noite você seja a boca de Deus, autorizada para avivar as nossas vidas esta noite. Em nome de Jesus, aplauda bem forte. Meus irmãos, paz seja com todos. Uau! Senta aí, pelo amor de Deus. Meu Deus. Cheguei, Angola. Cheguei, Luanda. Uau! Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Só que antes de Moisés tirar o povo do Egito, Deus tem que tirar o Egito de dentro de Moisés. É impossível você levar alguém ao caminho da libertação se você ainda não foi liberto. E uma parte do mundo, as pessoas têm pregado salvação só para quem é ímpio. Mas na verdade a gente tem que pregar salvação para quem é ímpio e libertação para quem é crente. Porque tem muita gente falando de libertação, mas ainda está aprisionado. Muita gente querendo soltar alguém, mas ainda está preso. E Deus não te achou livre para te fazer preso, mas Ele te encontrou preso para te fazer. Então, para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as 10 pragas. Mas para arrancar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Então só os mandamentos podem arrancar o Egito que está em nós. Conselho de pai não arranca, conselho de mãe não arranca, mas os conselhos eternos do Senhor arrancam o Egito que está em nós. E na verdade, quando o povo sai do Egito, não é apenas uma libertação, é um nascimento. Porque toda mulher grávida, para dar à luz, é necessário que haja 10 centímetros de dilatação. Você está aí? Você está aí? My God, quando dá os 10 centímetros, é o próprio corpo dizendo que a mãe está autorizando o filho a ser liberado. E não sei se vale um amém, mas foi na 10ª praga. Foi meio que Deus tivesse abrindo o ventre do Egito e colocando uma nação para fora, para viver em liberdade. Porque esses não são dias de aprisionamento. Deus não quer prender você à placa de igreja, Ele só quer aprender você a Ele. Porque você só vai estar livre quando estiver em Cristo. Só que quando o povo saiu do Egito, o primeiro lugar que eles passaram foi pelas águas. Porque quando Deus te arranca do Egito, que é o mundo, você precisa passar pelas águas. E as águas é o batismo. E o primeiro batismo na Bíblia não foi João Batista. O primeiro batismo na Bíblia foi Noé. Melhor, o primeiro batismo na Bíblia foi Adão. O segundo batismo na Bíblia foi Noé. O Noé é incrível, porque primeiro, não existe batismo sem água. Segundo, não existe batismo sem morte. Terceiro, não existe batismo sem vida. Então, quando as águas do dilúvio desceu, a arca... Você está aí? Não, oh my God, não foi a arca que fez a chuva descer, mas quando a chuva desceu, a arca subiu. Ou seja, não são coisas de baixo que vai te levar para cima, mas são coisas de cima que vai te tirar de baixo. Você não está aqui? São coisas de cima. Você está aí? E detalhe, quando a arca subiu, da superfície da água para baixo, morte, e da superfície da água para cima, vida. Então quando o pastor foi te batizar, que ele mergulhou você na água, da superfície da água para baixo, você morreu. Só que ele não te deixou lá, ele te puxou de volta. E quando você subiu da superfície da água para cima, vida, 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 vida. Não vivo mais eu, mas Cristo.
dá para ir mais fundo, eu quero ler um texto. O engraçado é que quando eles chegaram diante do mar, falaram: Moisés, e agora? Na frente o mar, atrás Faraó. Nem queria falar isso, mas vou dizer: você já percebeu que o perseguidor nunca está na frente? Que perseguidor sempre está atrás? Só que Deus usa o perseguidor atrás para te empurrar. Quanto mais te criticam, mais você avança. Quanto mais falam de você, mais você prega. Irmão, o problema não é quando você nasce, o problema é quando você cresce. Quando você nasce, você não incomoda ninguém. Mas quando você cresce, se o teu crescimento está incomodando, é sinal que Deus está aprovando o teu crescimento. Aí Moisés, e agora? Deus falou: diga ao povo que... Mas espera aí, eles não eram escravos. Escravo não marcha, só marcha. É isso o detalhe, é que ele já te transformou e você ainda não sabe. As pessoas vivem falando de quem você era, mas Deus vive falando de quem você agora é. Agora fiquei valente. Não interessa quem você foi, o interessante é quem Deus fez você ser. Não tem a ver de onde Ele te tirou, mas tem a ver para onde Ele vai te levar. Te levar. Aí quando chegaram no deserto, Moisés, e agora? Problema de crente, o que a gente vai comer? Porque lá no Egito, sentam gente, pelo amor de Deus, sentam. Oh my God. Lá no Egito a gente comia. Mas e agora? A comida vai vir de onde? Porque lá no Egito tudo que a gente comia vinha de baixo. Oh my God. O pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo. Alguém já pegou? O trigo de baixo, o alho, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto pensando que o alimento vinha de baixo, o maná. Ou seja, quando você estava lá fora, tudo que você alimentava vinha de baixo. Mas agora que você está no reino, o que você alimenta vem do trono, vem dos céus, vem do Pai, vem de cima. Então, quando eles pegavam um pedaço de cebola, não era cebola, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam um pedaço de alho, não era alho, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Quando eles pegavam pão, não era pão, oh my God, era pegando um pedaço do Egito e colocando dentro deles. Mas quando o maná desceu, não era o maná, era pegando um pedaço dos céus e colocando dentro deles. Mas não precisa ter inveja não, que eles comeram do maná e morreram. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim não morre, mas vai ter vida. Aí Deus falou: Moisés, só tem duas regras. Número 1, ou seja, número 1, não pode guardar para amanhã. Por quê? Porque quem guarda não desfruta. Sabe, toda vez que Deus te chama para sair, Ele paga a conta. O segredo não é ter a provisão, o segredo é ter o provedor. Aí não pode guardar para outro dia. Mas algumas pessoas, com medo do amanhã, guardavam. Com medo do que se não acontecesse amanhã, guardavam o maná. E Deus dizia: vão se frustrar. Quando acordavam no outro dia, o maná estava podre. Por quê? Porque o mesmo Deus que cuidou hoje é o mesmo Deus que se responsabiliza para cuidar amanhã. Moisés, Jeová, mas e amanhã? Moisés, não precisa guardar. Mas e amanhã? Amanhã tem mais. Diga para duas pessoas assim, ó: amanhã tem mais. Diga para duas aí: amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Eu não posso dar muito glória a Deus hoje não. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais livramento, amanhã tem mais revelação, amanhã tem mais. Entrega tudo hoje. Amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. A segunda regra: na sexta o maná vem em porção dobrada. Porque no sábado o maná não cai, só cai no domingo de manhã. Sexta, porção dobrada. No sábado esquece, o maná não aparece, só domingo de manhã. Eu acho que ele já pegou. Sexta, esquece, é porção dobrada. Mas no sábado não adianta nem procurar, que o maná não aparece para ninguém. Mas domingo de manhã
Eu estou falando da crucificação, gente. Na sexta foi quando ele morreu, porção dobrada, que ele morreu para os judeus e para nós gentios. E no sábado esquece, ele não vai aparecer para ninguém. Mas no domingo de manhã as Marias acordaram cedo e disseram: vamos lá que o dia do encontro é hoje. É hoje. Quem acredita que a sepultura está vazia, a cruz está vazia, Eu preciso ler esse texto. É minha última, vou ler o texto. Quando as Marias chegaram no sepulcro, uma surpresa. Diga, surpresa. Uma pedra e os guardas na entrada do sepulcro, vigiando, com medo dos discípulos ir lá e roubar o corpo. Eles estavam guardando o sepulcro, vigiando o sepulcro, mas tem um problema, estavam vigiando o lado errado. Eles estavam vigiando a entrada. Fica aí que eu fico aqui, porque aqui ninguém entra. Você não está aqui. Eles estavam vigiando o lado errado. Ninguém vai entrar. Só que o segredo ali não estava na entrada. Eu acho que eu vou pregar para ele, que ele está mais animado. O segredo estava na saída. Eles estavam vigiando o lado errado, porque os guardas impediram os discípulos de entrarem, mas não puderam impedir Jesus de... Quem crê que a sepultura está vazia, quem pode dar um pulo aí dessa cadeira? Sente. Se comporta. Gratidão de estar aqui pela primeira vez. Eu orei a Deus há muitos anos para isso acontecer. E geralmente no Brasil muitos pregadores sonham em pregar nos Estados Unidos, na América. E a minha irmã veio para a missão aqui em Guiné, na África. E eu orando a Deus falei: um dia eu queria ir, Senhor. O meu sonho de ministério era pregar lá. Há 25 anos atrás eu estava no meio de uma mata fechada pregando para as árvores. 25 anos depois eu estou em Angola pregando para vocês. Minha gratidão ao pastor reverendo Ismael Sebastião, que Deus possa guardá-lo, que Deus possa esticar essa casa e fazer vocês tocar as nações. Porque as nações não é só para os empresários, as nações é para os missionários. Deus abençoe ao pastor, que eu estou com uma guerra com o nome dele, eu não consegui guardar até agora. Ai, meu Deus. Fica de pé, sardinha aí, sardinha. Ei. I love you, thank you. Os meus compatriotas, Deus abençoe. Pastor Alex, prazer te conhecer. Messias, meu amigão de muito tempo, gente boa. Prazer te ver, Deus continue te usando. Você é um cara que eu admiro muito. Deus abençoe sua vida e seu coração, sua humildade. Uma honra te ver. A todos os pastores, líderes, Deus abençoe vocês. A minha fé foi pequena, eu não trouxe muitos livros, acho que 85, 86. Não sei aonde vai estar, mas está por aí. E vem no meio do livro tem uma fotinha minha, e a foto é para espantar as baratas. Eu sou casado há 12 anos, diga amém. E você que é solteiro, creia, se eu casei, tudo é possível aquele que... Eu estava no Salmo 40. O pessoal falava: e aí, você não vai casar? Eu falei: Salmo 40. Do 40 pulei para o Salmo 70. Apressa-te a Deus. O 70 não funcionou, foi para o Salmo 51. Tem misericórdia da minha alma, Deus. O 51 não funcionou, aí eu fui para a oração de Jesus: o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei. Marcos capítulo 2. Vocês estão rindo. Marcos capítulo 2, versículo 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa.
Logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta lhes cabiam. Ele, porém, anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Quem pode dizer amém? Diga para alguém aí, ó, dá glória que não paga imposto. Senta aí, senta aí. Eu amo os evangelhos. Me ajuda. Os evangelhos é a representação mais clara de que Jesus fez, mais objetiva e mais direta de apresentar Jesus. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. E eu percebo que há um problema muito grave em muitas mentalidades quando se fala de servir, que muita gente está confundindo. E Deus não te chamou para ser visto, mas te chamou para um serviço. Por que Ele não te chamou para ser visto? Porque Deus não trabalha com marketing, Deus não trabalha com mídia. Tanto que Jesus curava as pessoas e falava: vai e não conta nada. Por que Deus não trabalha com vista? Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Mas toda vez que você esconde, Deus nunca vai colocar a mão dele enquanto você não resolver tirar a sua. Quando você põe a sua mão, ele tira a dele. Quando você tira a sua, o engraçado é que na sua mão tem carne, sangue, pele e ossos. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, cura, poder, renovo, autoridade, fé. Então servir é o seu chamado. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Servir não tem a ver com as suas habilidades, servir tem a ver com o seu coração. Servir só revela o quão discipulado você foi, porque tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. A manipulação é para fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado é para fazer eu e você sermos parecidos. Qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. Então servir tem a ver com a sua entrega. Você sabe que toda igreja tem 2 tipos de crente, né? Tem aqueles que servem e aqueles que olham. Já percebeu que o bajulador, ele cisma que está honrando, porque a bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Tem gente te bajulando e você se sentindo honrado. Você está aí? A bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. E não tem ninguém na Bíblia que Deus honrou por bajulação, mas tem muita gente na Bíblia que Deus honrou por causa de princípios. Porque a bajulação é um sistema humano, agora a honra não. Honra é um sistema divino. Por isso que as igrejas que mais crescem não são igrejas que têm funcionário, mas são igrejas que têm voluntário. E qual a diferença do funcionário para o voluntário? É que o funcionário trabalha por causa de um salário, o voluntário trabalha por causa de um galardão. Deixa eu pregar para aquela jovem ali que ela está animada. O funcionário trabalha por aquilo que ele vai receber, o voluntário trabalha por aquilo que ele já recebeu. Eita, você está aí? Funcionário só trabalha se cair no bolso. O voluntário não precisa cair nada aqui. Ele recebendo do céu aqui, ele entrega a sua... Deixa eu tentar melhorar. O grave problema é que o funcionário e o bajulador só trabalha quando a luz está acesa. Quando a casa está lotada, ele aparece. Ele quer servir para todo mundo ver. Ele quer mostrar que ele é um servo, mas apaga as luzes e ele some. Agora o servo não. As luzes podem estar apagadas. O pastor presidente pode não estar presente, mas ele sabe: eu estou servindo o reino, eu estou servindo a Jesus. Ele está vendo. Isso basta. Jesus está dentro de uma casa pregando a palavra. Pregando o quê? Pregando o quê? Tudo que você precisa está na palavra. Você não tem que vir na igreja para receber milagre. Oh my God. Você tem que vir na igreja para receber a palavra. Porque o avivamento que a gente busca não vai vir por entretenimento, mas vai vir pela palavra.
Porque entretenimento é o que vem de baixo para cima, mas a palavra é o que vem de... Oh, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Não venha para receber milagre, venha para receber a palavra. Porque milagre não gera palavra, mas a palavra gera. Por quê? Lâmpada para os meus pés é a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Ele vela para cumprir a tua. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. A fé vem pelo ouvida. Para que iremos nós se só tu tens? Nem, oh my God, nem só de pão viverá o homem, mas de todas. Passarão os céus e a terra, mas as tuas. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está aí, está aí, está aí. A palavra está aí. Não leia a Bíblia para tirar coisa dela, mas leia a Bíblia para ela tirar coisa de você. A palavra é tão rica, é tão poderosa, que um dia estava acontecendo uma festa na Babilônia. E Deus é muito educado, mas nesse dia, lá no Brasil, quando a gente entra numa festa sem ser chamado, a gente chama de penetra. Aqui também? É chamada de pato. Poxa, agora que eu vi o pastor aqui, I love you. Aí, Deus é muito educado, mas nesse dia ele foi pato. A festa rolando, o rei falou: não, está muito sem graça. Pegou os vasos de ouro, encheu de vinho, começou a tomar o vinho no cálice de Deus. Lá vem Deus. Só que Deus é muito grande para entrar numa festa pequena. Ele é tão grande que os céus dos céus não comportam a sua glória. Ele é tão grande que para ele ver as nuvens, ele se inclina. Ele é tão grande que ele chama os raios pelo nome. Os raios se apresentam a ele e diz: eis-nos aqui. Ele é tão grande que ele conta as estrelas, dá nome e número para elas. Ele é tão grande que ele recolhe o pó da terra na medida de um efa. Ele é tão grande que ele enxerga os homens como gafanhoto, mas é tão detalhista que mesmo sendo grande decidiu morar em ti, em ti, em ti, em... Oh, gente. Quando o dedo de Deus escreveu na parede, todo mundo via a letra, mas não sabia o que estava escrito. O rei chamou mais de 1000 homens, chamou os astrólogos. Estão vendo a letra? Sim. E o que é? Essa aí eu nunca vi. Chamaram os encantadores. Oh my God. Estão vendo a letra? Sim, grande rei. E o que está escrito, rei? Essa aí também a gente não conhece. Chamaram os magistrados. Vocês que estão estudados na Babilônia, estão vendo a letra? Sim, grande rei. E o que está escrito, rei? Essa aí a gente não conhece, não. Chamaram os catedráticos da Babilônia. Estão vendo a letra? Sim. E o que é? Não sei. Aí chamaram Daniel. Conhece a letra, Daniel? Que é isso, rei? Eu conheço a letra e o escritor. Como assim? Eu falo com ele 3 vezes ao dia. Quem conhece o Senhor também conhece a escritura. Sigamos e prossigamos em conhecer. Ele está pregando. A Bíblia diz que de repente a casa ficou cheia. E casa cheia não quer dizer nada, porque às vezes a casa está cheia de gente vazia. Aí tiveram uma ideia. O paralítico que não podia andar, mas ele tinha amigos. Pois é melhor ter amigo do que ter dinheiro. Você não quer falar comigo? Agora cuidado, porque nem todo mundo que te beija te ama. Porque Judas beijou Jesus, mas nunca amou ele. É melhor ter um amigo que te fala a verdade do que ter uma multidão que te fala mentira. Vamos mais fundo? Vamos mais fundo? É melhor ter um Pedro falastrão do que um Judas calado. Você está aí? Nem todo mundo que te beija te ama. Talvez o verdadeiro amor pode estar sendo revelado nas coisas mais simples. A Bíblia diz que Jesus está em casa pregando. O paralítico não tinha dinheiro, mas tinha amigos. Amizade naquilo que você tolera, amizade naquilo que você desfruta. Você está aí? Aí a Bíblia diz que os 4 amigos disseram: a gente vai te levar lá. Eles não curaram ele, mas levaram ele ao caminho da cura. Porque amigos não são aqueles que te levam para boate. Amigos são aqueles que te conduzem a Jesus. Se nenhuma pessoa te leva a Jesus, você está com as amizades erradas. E
Eu vim dizer para você que Deus vai te podar, porque não existe crescimento sem poda. Ele vai tirar algumas pessoas do seu ciclo de amizade. Ele vai e deixa ir embora, porque se Deus quisesse manter alguém do seu lado, Ele tinha dado um jeito. Toda vez que Ele tira alguém, Ele já tem alguém preparado para colocar no lugar. Você vai perder colegas, você vai perder amigos, você só não pode perder a Jesus. Agora eu fiquei valente. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada, e quem não tem nada e tem Jesus tem tudo. Chegaram na casa e não tinha como entrar, a casa lotada. Aí tiveram uma ideia. Senta, gente, senta. Tiveram uma ideia. Já que não tem como entrar por baixo, Deus vai usar algumas portas fechadas para fazer você olhar para outras direções. Porque a ideia de Deus não é te dar velocidade, é te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Não sei se vale um amém, mas Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo: Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Vamos falar? Vamos falar? Se é Deus que dirige, você não veste o que quer, você não assiste o que quer, você não fala o que acabou, glória a Deus. Se é Deus que está dirigindo, por que você está querendo governar a sua própria vida? Entrega o seu caminho ao Senhor e confia, e confia, e confia, e confia. Aí, quando chegaram, tiveram uma ideia: vamos fazer ele subir. Só que aqui tem um detalhe: ninguém chega em lugares altos desprezando lugares baixos. Vocês não querem falar comigo? Para Jesus chegar no trono, Ele nunca rejeitou uma manjedoura. Lá embaixo, para você chegar no próximo andar, você vai ter que subir. Você vai ter que respeitar os degraus. Por que, neném? Deus não trabalha com elevador. Ele não trabalha com escada rolante. Ele trabalha com degraus. É por isso que você nunca vai para o próximo degrau se mantendo no anterior. Deus está dizendo para alguém nessa noite: você não é um videogame, mas eu quero te mudar de nível. Você não é um fliperama, mas eu quero te levar para a próxima fase. Você está aí? Só que toda subida vai ser necessário perder algumas coisas. Vocês estão aí, gente? Porque hoje a gente está pregando sobre poder, sobre reteté, sobre fogo, mas a gente não quer pregar sobre caráter. E eu não creio num avivamento que não construa. Me ajuda a pregar, eu já vou encerrar, gente. O Sansão tinha poder, mas não tinha caráter. O José não tinha muito poder, mas... O Sansão viu uma mulher e correu para ela. O José viu uma mulher e... Você não quer falar comigo? Sansão viu uma mulher e já foi arrancando a roupa para ela. O José não. A mulher que tirou a roupa, mas não tirou os sonhos. Tirou a roupa, mas não tirou a santidade. Tirou a roupa, mas não tirou o propósito. Ah, você não está aqui. Ela tirou o que ele tinha por fora, mas não conseguiu roubar o que estava lá dentro. Levante as suas mãos. Pode arrancar o teu nome, pode arrancar o teu cargo, pode arrancar a tua mídia, mas as promessas na sua vida ninguém tira. Porque as promessas... O Sansão abriu mão da mulher. O Sansão, ou melhor, José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje tem gente abrindo mão do trono. Me fala o que você está disposto a perder, e eu vou falar aquilo que você está preparado para ganhar. Senta aí pela última vez, senta aí, senta aí. Nós precisamos ser amante da palavra.
Independente de quem prega, se é a palavra, eu preciso estar nela. Porque no Brasil o povo viciou a ouvir pregador de nome. Falou que é de nome, o povo sapateia e relampeia. E não sei se te falaram, eu também sou de renome. Porque eu dei ré no meu nome e coloquei o nome dele na minha frente. Quem batiza aqui é ele, quem dá a palavra é ele. Tem alguém de coragem aí? Tem gente que só adora quando está com o microfone na mão. Ele não procura adorador de palco, ele não procura alguém aí, ele procura aqueles que podem adorar em espírito. Não procure andar do lado de gente forte, procure andar do lado de gente sábia, porque nem todo forte é sábio, mas todo sábio. Me ajuda. Quando chegaram lá em cima do telhado, um problema, não dava para ver Jesus. Tiveram que arrancar o telhado e fizeram um buraco. Por favor, fala para quem está do lado, pega essa e leva para casa. Fala para ele. Fizeram um buraco, reverendo pastor Ismael. Fizeram um buraco, pegaram o paralítico e colocaram lá dentro. Então dá para falar 3 coisas importantes aqui. Primeiro, para ele ver Jesus, ele subiu. Mas para receber de Jesus, ajuda ela, tá dando glória sozinha aqui, gente. Para ver, você sobe. Mas para receber, eu não gosto de descer, vai por mim. É melhor descer do que cair. Porque dependendo da queda você não levanta, mas quando você desce, Jeová estende as mãos e te coloca de pé. Levante as duas mãos. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Ele nunca caiu, ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será. Senta, eu encerro. Fizeram um buraco e colocaram ele lá dentro. Só que aquele buraco não era um buraco. Aquele buraco era uma Lembra quando todo mundo viu Golias? Eles olhavam para Golias e saíam correndo de medo. O Davi foi o único que encarou. Por que Davi foi o único que... Oh my God! Davi foi o único que encarou Golias. Porque todo mundo enxergava Golias como gigante. Davi enxergou Golias como uma oportunidade. Pega aí. O mesmo Golias que mostrou a covardia de Saul foi o mesmo Golias que revelou a coragem de Davi. Pega aí. Fizeram um buraco e colocaram o paralítico lá dentro. Então peraí, se aquele buraco é uma oportunidade, aquele paralítico não é um paralítico. Aquele paralítico é uma semente. Porque toda vez que você vai plantar uma semente, a primeira coisa que você faz, você faz um buraco, pega a semente, joga dentro, sim ou não? Joga dentro do buraco. Agora eu entendi porque que os irmãos de José arrumaram arrumaram uma cisterna. Você está aí? Arrumaram uma cova. Você não quer falar comigo mais? Pegou o José e jogaram lá dentro. Então se tem alguém armando a cova para você, fala para eles: me joga hoje. Porque que para eles é o seu funeral, para Deus é a sua semeadura. Eles estão achando que estão te matando, mas para Deus você está sendo plantado. Agora fiquei vários. Você está sendo plantado como E o engraçado é que a cisterna de José só tinha uma entrada. Se só tem uma entrada, então ela só tem uma saída.
Só que a saída não é para baixo, a saída não é para frente, a saída não é para trás, a saída não é para os lados, a saída é... Você está aí? Porque a saída do ímpio é para baixo, mas a saída do justo, oh meu irmão, é a última. O José na cisterna, a saída para cima. Jeremias no calabouço, a saída para cima. O Daniel na cova, a saída para cima. Os jovens na fornalha, a saída para cima. Ezequiel no vale, a saída para cima. O Jonas no peixe, a saída para cima. O Lázaro na sepultura, a saída para cima. E quando a última trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo, será... Quem vai? Quem vai? Maranata, 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 Maranata. Só quem pode adorar. Vocês podem assentar pela última vez. Eu amei pregar para vocês. Eu já sou fã de vocês. Mas eu percebi um problema nessa igreja. Mas você nem congrega aqui para falar de problema da igreja dos outros? Pois é, mas vou falar. Vocês são top, mas tem um problema. Faz muito barulho. Pera aí, não faça isso. O diabo não gosta. Pera aí, gente. Não faça. Pera, gente, pera aí. Não. Faz isso não, pera aí. O diabo não gosta de barulho, silêncio. Eu não tô nem aí pra ele. A sepultura não te pode louvar. Quem pode tirar o pé do chão e exaltar ao Pai, ao Filho e ao Espírito? Põe fogo aí, meu irmão. Põe fogo nesse lugar. Pode correr, pode sapatear. No Brasil, a festa do carnaval, o país para. Se eles não têm vergonha de adorar o diabo lá fora, nós não temos vergonha de adorar ao nosso Cristo. Ele vive, ele vive. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem? É por isso que é bom ser crente, diferente de quem vai nas festas do mundo. Porque na festa do mundo o cara vai inteiro e volta para casa quebrado. Aqui você veio quebrado, mas vai voltar para casa e... Para eu aplicar a última vez, senta aí. É a minha última aplicação, senta aí. Mas em silêncio. Senta em silêncio. Senta em silêncio. Eu entrego o microfone. Aquele paralítico tinha quantos amigos? Quantos amigos aquele paralítico tinha? Só tinha 4 amigos. E você achando que quem te segue no Facebook é amigo. Naquele culto, os escribas e fariseus estavam assentados em cadeiras. Vendo o paralítico que não podia andar, poderia pensar: vamos dar uma moral para ele, é paralítico, vamos deixar ele entrar. Mas não, porque o problema é a briga das cadeiras. Ninguém quer perder a cadeira. Não, cadeira se mata por ela. Eu não vou perder meu lugar. Só que aqui ninguém tem lugar cativo. O único que tem lugar cativo, oh Mike, é ele. Não depende de eleição para ser rei. Ele é rei ontem, é rei hoje, é rei amanhã e será rei para sempre.
ele não depende de urna eletrônica, ele não depende de voto impresso. Mas olha que engraçado, o culto começou e os escribas sentados. No andamento do culto, os escribas sentados. Quando o culto acabou, os escribas continuavam sentados. Já o paralítico começou o culto deitado, mas quando o culto encerrou, ele está de pé. Eu não sei como você começou essa conferência, mas eu sei como você vai terminar. Oh gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? O mais extraordinário é agora. Ele só tinha 4 amigos. Teologicamente o número 4 fala da terra, mas por revelação o número 4 fala do céu. Quem não se lembra quantas fases tem a lua? 4: minguante, crescente, nova. Quantas estações existem? Primavera, outono e inverno. A cadeira que você está sentado tem quantos pés? 4. A Bíblia diz que o Éden tinha um rio que tinha 4 braços. Quem não se lembra dos 4 leprosos que entrou em Samaria? Ezequiel falou: eu estava às margens do rio Quebar e vi o querubim que tinha. Você não está aqui mais. O mais extraordinário está aqui. É que a Bíblia tem quantos evangelhos? Mateus. Vocês estão aqui comigo? Jesus chegou na casa do Zaqueu e Zaqueu falou: se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. O Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou. Você está aí ou não? Lançaram 3 jovens na fornalha, mas quando o rei olhou, meu Deus, o quarto. Quando você olha para a cruz, quantas pontas tem a cruz? Por quê? Porque quando você coloca o evangelho da cruz no globo terráqueo, o evangelho da cruz alcança o norte, alcança o sul, alcança o leste e alcança o oeste. E eu não sei porquê, mas eu estou pregando na 4ª edição da conferência Jovem Aviva. Quem pode dar um glória para ele? Fica de pé, fica de pé. Vamos adorar. Põe fogo, põe fogo, põe fogo. Ele vos batizará como Espírito Santo, como Espírito Santo. Deus vai levantar homens de governo aqui. Ele vai levantar homens de justiça. Levanta as 2 mãos, levanta as 2 mãos. Deus está me dizendo: eu vou fazer com que o continente africano volte a tocar os 4 quadrantes da terra. Não precisa ter dinheiro, só precisa ter Jesus. Ele vai levantar meninas, meninos, homens, mulheres. Ele é o patrocinador dessa obra. Espírito Santo, onde houver alguém de mãos levantadas, Espírito Santo, pega esse jovem agora e enche, 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 enche. E aonde ele colocar a mão, coloque a sua, batiza, renova, transforma, enche. Pegue na mão de alguém agora, pegue na mão de alguém agora, e vos batizará, e vos batizará, e vos batizará. Olha em língua, olha em língua. Demônio, eu te repreendo agora. Espírito da morte, espírito suicida, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Os jovens batizados no Espírito, olha em língua, olha em língua, olha em língua, olha em língua. Incendeia essa casa. Fogo, 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 fogo. O Espírito Santo produz fogo. Mais, abre a sua boca, incendeia, incendeia, cura os enfermos agora, paralítico, andem, cego, enxergue, mudo, fala,
surdos ouvem, sejam curados agora, renovados. A esperança de vocês para o que Deus irá fazer nos próximos meses. O que Deus está entregando é a cidade na mão dos sacerdotes. Deus está entregando a cidade, o país na mão dos sacerdotes. Para de pensar só no bairro, pensa no país. Deus está entregando a nação. Cadê os homens de governo aqui? Cadê os homens posicionados? Autoridade. Eu vou deixar você adorar. Autoridade.